Meu nome é Alice Fran, sou neuropsicólogo clínico. Como é que a psicologia surgiu? Como é que a psicologia nasceu? A psicologia surgiu há mais de 2.500 anos atrás, quando os primeiros gregos começaram a se perguntar o que é o ser humano. Porque antes os gregos buscavam conhecer a verdade do universo, como o universo é, como ele funciona, as leis que o governam. Depois os gregos começaram a observar o que é o ser humano, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde nós vamos. Então a psicologia surgiu de indagações nobres, profundas, de descobrir qual é a essência do ser humano, qual é o papel que ele tem nessa vida, quem é o homem. Então grandes filósofos como Aristóteles e seus professores, Sócrates, Platão, descreveram bem sobre a psique humana. Os gregos se preocupavam de descobrir a verdade das coisas, aquilo que nos traz paz interior e sanidade, descobrir a verdade. Os gregos queriam descobrir a verdade, a essência das coisas, porque as coisas são como são. E chegaram à observação de maneira sistemática, que eles chamavam de contemplação, observar as reações, as causas, observar de maneira sistemática o que é o ser humano, principalmente observando aquilo que nós podemos observar através dos olhos do corpo, para chegarmos a conhecer aquilo que só os olhos da inteligência conseguem ver, que é a psique, que é a alma humana. Por isso que a verdade é aquilo que é aquilo que se revela tanto aos olhos do corpo como aos olhos do espírito. Por isso que os gregos buscavam o fundamento, a essência das coisas. Os gregos percebiam que tudo existe e cumpre um papel fundamental no universo, e a natureza é um retrato fiel dessa ordem, dessa harmonia que rege a natureza, que rege o universo. Então a psicologia surgiu com justamente a preocupação de descrever o que é a psique, o que é a alma humana. Foi justamente um grande filósofo chamado Aristóteles que chegou de maneira mais perfeita a descrever o que é o ser humano, descrevendo as faculdades humanas e aquilo que nós temos em comum com os animais e com as plantas. Descrevendo o ser humano, aquilo que nós temos de mais humano, mas sem ignorar aquilo que em nós é irracional, é animal, que precisa ser domesticado, educado, à luz daquilo que nós temos de mais poderoso, que é a inteligência em nossa alma. Por isso que a preocupação dos gregos era tanto conhecer realmente a essência do ser humano, a sua psique, a sua alma, mas também os comportamentos que conduziam o ser humano aos vícios e às virtudes, ou seja, a uma vida feliz, a uma vida triste, a uma vida de sofrimento. Por isso que os gregos descreviam a beleza de um ser humano virtuoso, a beleza do ser humano que tem as virtudes como critério de guiar a sua vida. Mas também descrevia o declínio, a feiura do que o homem chega ao se entregar aos vícios, às paixões, às emoções desordenadas. Por isso que Aristóteles escreveu um livro para seu filho, Ética Nicômaco, que ele descreve justamente como aperfeiçoar a personalidade, a educação do caráter, para conduzir o ser humano a encontrar o sentido da sua vida, aquilo que o realiza,
aquilo que proporciona a felicidade. Felicidade, um desejo natural que temos em nossa alma de sermos felizes. Por isso que a psicologia grega é uma psicologia das alturas, pois é a psicologia que descreveu tanto o aspecto do ser humano que podemos observar através dos olhos do corpo, mas principalmente aquilo que não podemos observar com os olhos do corpo, mas podemos ver através dos olhos do espírito. E é aquilo que no ser humano é imortal, é sobrenatural, é divino, é poderoso, é magnífico, é excelente. Está em nossa alma racional. É aquilo que o Aristóteles descreveu como aspecto divino no homem. Por isso que os gregos, pelo menos uma boa parte dos gregos, tinha de maneira clara que o universo só poderia ter sido feito e governado por um intelecto divino, pelo ser divino, pois tudo é perfeito, pois tudo funciona de maneira perfeita. Por isso que a psicologia surgiu dessa preocupação de descobrir tanto a essência do ser humano, a sua psique, descrevê-la, as faculdades que a compõem, como aperfeiçoar cada faculdade, mas também descrevendo que o ser humano, em sua trajetória, está aqui para cumprir um propósito, que não tem como conhecer o ser humano sem levar em consideração o sentido de sua existência, o sentido de sua vida. Por isso que a psicologia surgiu com a preocupação tanto de conhecer o ser humano, mas como aperfeiçoá-lo, como melhorá-lo, como conduzir ele à excelência, a experimentar uma vida boa, uma vida feliz. Por isso que é uma psicologia que tem respostas para atender questões da alma humana e nos ajudar a esclarecer aspectos dos transtornos que acomete o século que vivemos. Isso é um pouco de como a psicologia surgiu. E ela, com certeza, está de maneira verdadeira e completa na psicologia aristotélica. Valeu, pessoal.